Estamos ao vivo! Boa quinta-feira! E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Vamos lá! Semana passou voando, né? Caramba! Nem acredito que hoje já é quinta-feira, já chegou a live de quinta. Toda quinta-feira a gente faz live aqui nesse canal. E as lives de quinta em específico, a gente chama um especialista no assunto. E o assunto sempre é o assunto da semana. Para quem acompanha aqui a página, durante a semana nós postamos tudo, vídeos, posts, tudo relacionado a orçamento de obras. E aí, na live de quinta não ia ser diferente, né? A gente vai chamar alguém que é especialista no assunto. Bom, para essa live eu chamei a Marielle Dombrowski. O que acontece, né? Eu fuço esse Instagram, eu corro atrás de profissionais que têm informação boa, de qualidade, que sabe, que tem segurança naquilo que está passando, né? Que tem conhecimento para trazer. Conhecimento bom tem que ser divulgado. Então, essa plataforma aqui é trazido só conteúdo bom para ser divulgado. A Marielle é uma delas. Estava aí fuçando no Instagram, achei o perfil da Marielle. A Marielle manja muito, cara. Manja muito de orçamentação de obras. Vocês podem entrar na página dela, entrar no Instagram, entrar no YouTube, vocês vão ver que ela tem muito a passar sobre engenharia de custos, tá? Então, dá uma olhada lá, vale a pena. Vou chamar ela aqui enquanto vocês vão entrando. Vou chamar ela aqui pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. Convidar. Eita. Marielle, você está online? Marielle, se você estiver aí, manda um oi no chat. Estou tentando convidar a Marielle aqui, mas está dando um erro chamado Marielle precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Não entendi isso, gente. Nunca teve esse erro aqui. Segura aí, não desanima. Não desanima, fica comigo. Eu não tô conseguindo te chamar, Marielle. Tá dando um erro aqui que você precisa atualizar a versão do Instagram. Você consegue entrar por outra conta? Pelo menos pra gente não perder a live. Tem alguma outra conta que você consiga entrar só pra gente conseguir conversar, pelo menos? Tentar chamar de novo. Até tirei um print aqui pra você ver depois. Deixa eu atualizar. Bom, então enquanto você atualiza aí, eu vou conversando com a galera. Pessoal, vamos lá. Lembrando, né? Vou aproveitar esse tempinho aí para trazer um lembrete para vocês. Não desistam dessa live, por favor. A Marielle entende muito. Hoje a gente vai falar sobre análise de viabilidade. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Eu não consegui chamar a Marielle pelo perfil dela. Tá falando aqui que a Marielle tem que atualizar o aplicativo. Nunca vi esse erro. Mas vamos lá, vamos aguardar ela. A live de hoje a gente vai falar sobre análise de viabilidade. Então, vai abordar a questão do SINAP, TCPO um pouquinho, CUB, tá? A gente vai falar sobre aquela perguntinha polêmica. Qual é o custo por metro quadrado da minha obra? Tá? Quanto custa a minha obra? Vamos lá, vamos. Acho que agora foi, agora foi. Deu certo! Olá, gente! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem também. O pessoal não desistiu da gente, tá todo mundo aí ainda. Gente, eu tô morrendo de dar risada. Eu falei, como que acontece um negócio desse? Nunca vi isso! Nunca vi isso. É porque, assim, quando vai ser bom, tem um monte de obstáculos, né? Tem um monte de obstáculos, é porque vai valer a pena. Então tem que ficar mesmo. Eu achei engraçado, porque eu fiz uma live essa semana e não tinha dado problema nenhum. Pois é! Eu atualizei rapidinho ali. Ai, que bom! Graças a Deus! Então, gente, como eu estava falando, essa é a Marielle Dombrowski. A Marielle é engenheira de custos. O conteúdo dela é muito bom, já falei para ela várias vezes, deve estar até cansada de tanto que eu falei. Mas é porque é verdade. Quando o conteúdo é bom, o conteúdo tem que ser divulgado, tem que ser trazido, tem que ser impulsionado para mais pessoas
terem acesso a conteúdo de qualidade, né? Eu apresentei aí você mais ou menos, mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui. Vamos lá, então. Obrigada primeiro, né? Por esse convite também. Eu achei bem bacana. Eu acho que vai dar para a gente compartilhar bastante coisa de custos aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marielle Dombrowski. Eu atuo aí na área de custos já há uns 2, 3 anos. Então, na verdade, eu não comecei na área de custos, eu comecei trabalhando em obra na parte de qualidade, um outro rumo da engenharia. E foram aparecendo oportunidades, então eu trabalhei com gestão de mão de obra também, de algumas empreiteiras, né, por algumas obras. E, no caso, eu tinha recebido o convite aí de começar a trabalhar com orçamentos. Mas quando eu comecei a trabalhar com orçamentos, eu não sabia nada, eu estava assumindo um setor e, assim, eu não tinha nenhum mentor, então eu acabei quebrando bastante a cabeça, assim. E, enfim, fui evoluindo, né, correndo atrás das coisas. E, por último, também já estava aí, recebi propostas, né, e por último, eu estava trabalhando como coordenadora em uma grande incorporadora do Brasil. Então, assim, eu até acredito que a minha evolução, assim, foi muito rápida, justamente porque eu acho que falta pessoas qualificadas no mercado. Então, em 1 ano e meio de formada, eu já estava ali atuando como coordenadora do setor. Então, para vocês verem que eu acho que realmente é uma coisa importante e que, no caso, tem muita deficiência no mercado essa área e é uma oportunidade para as pessoas porque acaba evoluindo muito mesmo. Então, assim, eu acho uma área super importante da engenharia. Eu sou até, na verdade, assim, eu sou até suspeita em falar, né? Porque eu acabei gostando muito dessa área. E hoje eu atuo, assim, no Instagram, ajudando com alguns conteúdos realmente que possam agregar as pessoas que se sentem um pouco perdidas nessa área de orçamentos mesmo. É uma área muito importante, né? Que a gente não encontra muitos profissionais qualificados, né? Que têm conhecimento. Então, é uma área muito boa mesmo, né? Se vocês querem se especializar, se aprofundar no assunto, já sabe onde vai encontrar informação, né? Bom, vamos lá então. Se vocês estiverem ouvindo bem, vendo bem, né? Deixem o seu like, deixem um comentário aí, manda um coraçãozinho. Esse conteúdo é muito relevante, tá? Então, para que mais pessoas tenham acesso, manda esse aviãozinho aí para 1, 2, 3 pessoas para ajudar. As pessoas entenderem um pouco aí da questão da análise de viabilidade, tá? Financeira. Vamos lá, eu queria começar essa live com a pergunta mais polêmica da semana dessa página e mais polêmica, vamos dizer assim, entre os profissionais da construção civil. Quando alguém pergunta qual é o custo por metro quadrado da construção, a gente tem a visão de que é uma pergunta meio capciosa, né? O que você acha sobre isso? Na verdade, assim, já vamos começar a live assim, com o tema, né? Mas a Marília, tenho certeza que sabe, né? Mas, assim, gente, na verdade, a gente tem que quebrar esse paradigma que existe um custo fixo por metro quadrado, porque não existe. Então, assim, talvez muitas pessoas pensem assim, não acredito, mas como assim, né? Às vezes o pessoal sempre acaba comentando que existe um custo lá por metro quadrado. A gente vai estar comentando aqui que é justamente a viabilidade financeira que a gente acaba fazendo da obra, certo? Mas, gente, não existe um custo fixo e, na verdade, eu até vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar um pouco mais claro essa questão. Se eu estiver falando muito rápido ou estar sendo muito técnica, vocês me corrigem aí, certo? Então, assim, ó, vamos supor aqui, a gente, por exemplo, uma área de uma cozinha numa casa, tá? A gente tem uma área de uma cozinha. A gente sabe que essa cozinha, por exemplo, na verdade, ela tem revestimento cerâmico nas paredes, né? Ela tem impermeabilização, ela tem também, no caso, instalação hidráulica, ela tem instalação elétrica. Então, pensa só quanto que é o custo por metro quadrado de uma cozinha. Agora, vamos comparar quanto que é o custo por metro quadrado de uma garagem. Se você for ver o custo por metro quadrado de uma garagem, a garagem não tem revestimento cerâmico, não tem ponto hidráulico. Se tiver elétrico, é um ponto ou outro, né? Então, assim, o custo, por exemplo,
por metro quadrado de uma garagem é muito inferior ao custo por metro quadrado comparado, por exemplo, de uma cozinha. Então, vamos supor aqui que a gente tem aí uma casa de 100 metros quadrados. Vamos supor que essa casa seja aí de cozinheiros, né, da área gourmet. E essa casa provavelmente vai ter aí uma cozinha gigantesca, né, porque é onde o pessoal gosta de se reunir, enfim. Então, vamos supor que essa casa, ela tem em torno de 40 metros quadrados só da cozinha da área gourmet ali. E o restante da casa seja, então, assim, áreas normais, de quartos, enfim. E se a gente comparar com uma outra família que, por exemplo, a área da cozinha não é a principal ali, enfim, já tem uma área menor de cozinha, vamos supor aqui que 15 metros quadrados seja de cozinha e o restante seja da casa. Qual que vocês acham que vai ter o custo maior por metro quadrado? O da cozinha, que tem uma maior área de cozinha, que é o maior custo por metro quadrado? Ou vocês acham que uma casa que tem uma cozinha menor, que não tenha tanto, né? O custo por metro quadrado acaba sendo menor porque é uma área menor. Então, por exemplo, isso comentando tanto de cozinha quanto de banheiro. Então, por exemplo, quando uma casa ela tem, por exemplo, 3, 4 banheiros, né? Tem a parte da churrasqueira, tem toda essa parte do acabamento, ela acaba saindo mais caro. Então, assim, as pessoas que acabam projetando também, às vezes elas não têm muita noção, muita ideia, mas o que eu gostaria de estar passando aqui como dica também é que quanto mais ponto de hidráulica, quanto mais ponto de elétrica, quanto mais revestimento nas paredes você tiver projetando ali, aquele custo por metro quadrado ele vai ficando mais caro automaticamente, justamente por causa dessa questão, porque é muito mais trabalho, muito mais material, né? Questão de mão de obra também. E essa parte de revestimento, que é essa parte estética, né, que a gente acaba falando, que, por exemplo, envolve muito a questão do cliente, acaba interferindo bastante também, porque às vezes o cliente, ele tem algum gosto, por exemplo, gostou lá de um porcelanato que é um valor. Às vezes o porcelanato nem muda tanto de tonalidade e já é um outro valor totalmente diferente por metro quadrado, né, que a gente tem aí no mercado. Então, assim, são diversas variáveis, só para vocês entenderem que realmente não existe, assim, um preço fixo lá do custo, quanto que vai custar a minha casa, quanto que é o valor por metro quadrado. A gente consegue passar, né, uma viabilidade, conforme a gente vai falar aqui, mas não é algo fixo, é só para vocês terem uma noção mesmo ali, mais ou menos, para que rumo está indo o valor ali financeiro da tua casa mesmo. Exatamente. E eu ainda acrescento um outro ponto aí. Se eu tiver errado, você me corrige. Quando a gente passa esse custo por metro quadrado, ele depende muito também da equipe que vai construir, dessa administração que vai tocar a obra, de despesas indiretas, de vários pontos, que preço de venda, lucro, são coisas assim, que estão amarradas com os custos da obra e que, às vezes, assim, arredondando esse valor, falando, aqui é mais ou menos, né, assim, pode ser que a pessoa dê um tiro no pé, porque ela está passando um valor que ali ela vai tomar um prejuízo muito grande, né? Quando a gente passa isso para o cliente, ele já conta com aquilo ali. E muitas vezes o recurso dele é pequeno para fazer esse investimento. Então, ele fica com aquele dinheiro, com aquele número ali, e se por um motivo e outro aquilo ali já varia nos primeiros meses, aí, né? Não precisa nem falar quem vai se dar mal. Sim, e na verdade, assim, a gente tem no mercado, assim, a gente tem profissionais de todos os tipos no mercado, né? Isso em qualquer área. Então, a gente tem profissionais, por exemplo, que acabam já colocando um valor por metro quadrado, só que se você for calcular, não é aquele valor, e as pessoas acabam comentando. Tá, mas aquele orçamento daquela construtora, por exemplo, deu um valor menor por metro quadrado. Se acaso acontecer isso, meu, gente, então, tipo, deixa que aquela construtora toque, porque realmente é uma obra que pode levar ao prejuízo, porque você tem que ter uma certa certeza sobre os valores que você está passando. Então, o estudo de viabilidade te dá um norte, né? Mas, na verdade, o orçamento é feito justamente em cima quando você tem todos os projetos. Então, muitas coisas são definidas no projeto, ali na hora de fazer o projeto executivo, acaba aparecendo, né? Então, parte de instalação elétrica, às vezes tem algumas casas que são, né? Que tem toda aquela parte da iluminação. Então, assim,
quando você for fazer realmente um orçamento ali, o executivo é o valor mais real. E se tiver outros concorrentes com valores mais baixos, gente, deixa então para aquela outra construtora realmente para você não colocar a tua, digamos, em perigo. Então, você tem que ter certeza realmente dos teus números ali, porque realmente o orçamento é uma coisa muito séria, de verdade mesmo. Já vi várias empresas quebrando, assim, realmente por não saberem o que estão fazendo, sabe? É uma responsabilidade muito grande, né, trabalhar com esses números, porque quando mexe no bolso, é um assunto muito sério. E aí, assim, gente, é o que a Marielle falou aí, ela acabou de falar. A gente consegue chegar num número mais certeiro quando a gente tem as informações do executivo. É por isso que nesse canal a gente fala tanto de projeto executivo, porque no executivo é a versão onde a gente tem o maior número de informações, o maior número de detalhamentos de projeto, tem o memorial descritivo bem definido, com as especificações de material, especificações de serviço, e isso é que fornece o banco de dados necessário para você gerar um orçamento executivo, ou um orçamento analítico, que é aquele que, se eu estiver errado, você me corrige, mas que vai dar uma variação aí de 0 a 5%, que é o ideal, em relação ao custo real da obra, aquilo que vai custar de fato, né? E isso, geralmente, a gente tem no final do ciclo de projeto. Então, a gente começa a coleta de dados até a elaboração do projeto executivo, para daí fazer o orçamento. Agora, a questão é, e se eu não tenho essas informações, né? Eu não tenho meu projeto arquitetônico executivo pronto, né? Eu não tenho projetos complementares de instalação elétrica, instalações hidrossanitárias, eu não tenho. E aí, como é que eu faço? E aí, muitas vezes, né, nesse ponto, a gente precisa passar uma proposta de serviços, né? Quanto eu vou cobrar para construir aquela casa, ou que eu preciso fazer uma viabilidade para o cliente entender que aquela obra ele pode começar, vai caber no bolso dele. Então, nessa fase, é que muitas vezes a gente precisa também responder essa pergunta capciosa, né? Qual é o custo por metro quadrado? E aí que a gente entra com o quê? Com a análise, né? A viabilidade financeira. E aí, Marielle, vem a minha outra pergunta, né? Quando a gente não tem projeto, não tem essas informações, e eu preciso responder qual é o custo por metro quadrado, né? Qual é a maneira, assim, que você, como especialista, recomenda? Então, assim, na verdade a gente tem algumas maneiras, tá? Eu vou até falar aqui, eu acho que eu vou entrar um pouquinho em cada um. Na verdade, assim, a gente pode acabar passando um valor estimado aí, né, de viabilidade, quando a gente não tem projeto, em três situações, digamos assim. A gente pode utilizar obras semelhantes, que seria, no caso, a melhor escolha, mas eu já falo um pouquinho mais. E também o Cube e o Sinap, que a gente também consegue tirar alguns dados para ter um norte. Então, assim, quando a gente faz a viabilidade financeira ali, a gente pelo menos tem uma noção de como que digamos, o produto ali do cliente, né? Então, por exemplo, quando você faz lá, quando você tem o terreno, você vai saber me dizer melhor isso daqui. Mas quando você tem o terreno lá, você tem que consultar o plano diretor, né? Você tem que ver o que pode construir, qual que é a área, quais que são os recursos. Então, se tem uma certa área ali que você tem para fazer o produto do seu cliente. Só que quando você tem essa certa área, você já tem que alinhar mais ou menos com o teu cliente quanto que vai ser, por exemplo, digamos, minha casa eu quero 3 quartos, eu quero, no caso, uma suíte, eu quero uma cozinha, eu quero uma área de churrasqueira, e você tentar meio que fazer já uma distribuição em cima, né, dessa área, mais ou menos de quais seriam esses cômodos. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que ter uma noção para a gente, assim, comparar e ter valores desse tipo de obra, que justamente entra naquele quesito que eu dei o exemplo ali da casa, né? Que, por exemplo, tem uma cozinha gigantesca, então o custo acaba sendo maior por metro quadrado. Então, assim, a gente precisa ter uma noção justamente porque um dos métodos que eu acho mais assertivo é você ter obras semelhantes. O que eu quero dizer com isso? Quando você acaba fazendo o orçamento executivo, quando você acaba trabalhando com orçamentos, na verdade, você acaba tendo diversos, vamos supor, históricos, né? Digamos, de casas.
Então a gente acaba comparando mais ou menos, esse modelo está mais parecido com qual? Eu estou executando na mesma região? Quando que foi executada essa casa? Agora teve bastante alteração de preço. Então, por exemplo, assim, a casa que foi executada, por mais que seja semelhante, por exemplo, junho do ano passado, já não é mais o mesmo valor por metro quadrado hoje, porque realmente está tendo muito reajuste de preço, né? Mas tirando esse caso atípico, né, da pandemia, é justamente essa questão de você ter casas semelhantes, porque o teu custo por metro quadrado vai ser semelhante. É melhor ainda quando você consegue fazer um levantamento, digamos assim, mais ou menos de parede, de revestimento, é melhor ainda, se você tem uma noção ali. Então, por exemplo, quanto que eu gastei por metro quadrado nessa minha casa com alvenaria? Quanto que eu gastei com reboco por metro quadrado? Isso tudo material, mão de obra, enfim. Então, você consegue chegar aí num valor bem mais próximo da realidade, sabe? Então, isso aí... Existe... Deixa eu só fazer um comentário. Quando você fala, então, de usar obras similares, né, não sei se fica claro para todo mundo, mas, gente, isso significa o quê? Quando a gente tem um banco de dados próprio, tá? Então, por exemplo, a Marielle, ela já está há um tempo fazendo orçamentos. Aqui no meu escritório também, estou há um tempo fazendo orçamento. Então, a gente pega lá o primeiro orçamento, a primeira vez que você vai montar uma casa na vida, né? Você vai abrir os projetos executivos, vai fazer a extração das informações, vai fazer levantamento quantitativo, vai fazer sua EAP, lindo, maravilhoso, e vai entregar o seu orçamento, tá? Esses dados que você gerou para fazer esse orçamento, você guarda numa pastinha e salva tudo. Põe um memorial seu de quantificação. Olha, considerei isso por causa disso, por causa disso. E aí, um bom orçamentista, né, Marielle? Um bom orçamentista, ele não somente faz o orçamento e entrega. Ele faz o orçamento, entrega e acompanha. Ele vai buscar qual foi o retorno daquilo ali. Então, ele fez um previsto. E aí, depois, ele vai procurar quanto foi o realizado, para ele conseguir ter esse banco de dados que a Marielle está falando. Então, a gente gera esse banco de dados, começa a gerar ele a partir do primeiro orçamento que se faz. Aí, você vai fazer o segundo, o terceiro, você vai fazendo a mesma coisa. E, ao longo do tempo, com os estudos que você fez para fazer o orçamento e com os acompanhamentos que você já teve a oportunidade de fazer, você vai gerando esse banco de dados. Então, quando te surge aí o terceiro, o quarto orçamento para fazer, você já tem um banco de dados consolidado que vai te trazer essa facilidade para fazer a elaboração de orçamentos, né? E aí, o que ela está falando? Se são obras similares, né? Eu já fiz um orçamento desse de uma casa parecida, eu já tive a oportunidade de acompanhar, de fazer uma pesquisa de preço, de quanto custam esses materiais. Então, eu tenho aquele dado ali, isso torna muito mais concreto eu considerar. Por quê? São obras similares, a tendência é de que a variação não seja tão grande. Então, esse é o melhor dos mundos, né, Marielle? A gente ter esse banco de dados. Sim, inclusive até queria comentar que às vezes, acho que é bom, assim, né? Não sei se o pessoal tem tanta experiência, mas, por exemplo, as obras similares, ela pode ser parecida, a planta ali e tudo mais, mas não é só isso que tem que analisar. Tem que analisar a questão da fundação. O solo é meio parecido ou não. O ideal, quando você for fazer um orçamento, por mais que seja uma viabilidade, é você ter uma sondagem de solo ali, justamente, porque senão pode ter surpresas, né? O solo, digamos assim, é debaixo da terra, a gente não consegue ver, é uma caixinha de surpresas. Então, assim, são coisas que você tem que acabar avaliando. Outra questão também, muro de arrimo, às vezes. Às vezes tu vai fazer alguma casa, é parecida com outra, mas aquela não tinha muro de arrimo. Mas essa daqui tem. Então não é só avaliar, digamos, a planta, mas também todos os outros condicionantes ali, né, ao redor, enfim. Então tem toda essa parte para analisar também. E o que você comentou ali, eu gostaria até de falar que, na verdade, assim, você tem razão ali, a questão de que o melhor não é somente você orçar, fazer um orçamento, entregar e sair correndo. O melhor justamente é você pegar esse orçamento e acompanhar. Por que eu digo isso?
Porque, digamos, quando você acaba orçando, você acha que aquilo está certo e você pode levar aquilo como verdade para sempre, digamos, e você nem ter visto realmente o que aconteceu lá na obra. Então, o bacana do realizado é que você acaba pegando informações e você acaba sempre trabalhando naquela melhoria contínua. Então, por exemplo, isso aconteceu na obra, eu tinha quantificado certinho, mas na obra teve o desvio de tanto. Mas espera aí, por que teve esse desvio? Será que é o percentual de perda? Será que foi na hora de fazer a gestão da mão de obra? Será que houve uma troca de projeto, alguma troca de detalhamento? Então, você começa a entender muito mais a fundo, sabe? Então, isso que é bacana justamente porque você vai aprendendo cada vez mais e mais. Então, o bacana do orçamento não é somente fazer o orçamento, mas você também fazer o acompanhamento desse orçamento. E isso é que gera nosso banco de dados, né? Mais assertivo, assim, a gente ter mais certeza dos valores que a gente está considerando. Sim, exatamente. Uhum. Bom, aí então, eu não tenho projeto, eu não tenho nada, né? Aí, nessa fase de viabilidade, o que eu faço aqui, né? Eu pego as ideias do cliente, o meu levantamento do terreno, faço um compilado dessas informações e gero uma comparação com o que a prefeitura deixa fazer ou não deixa fazer. Então, o que tem no plano diretor, código de obras, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuos, taxa de permeabilidade, o que eu posso e o que eu não posso. Nisso, eu chego numa perspectiva volumétrica da casa, né? E aí dentro também consigo saber o layout, então as medidas mínimas para fazer um levantamento. E aí, a melhor forma de chegar no custo por metro quadrado é obras similares. E se eu não tivesse banco de dados, Marielle, eu estou começando agora, estou saindo do zero, ó, hashtag saia do zero, estou saindo do zero, não tenho banco de dados. O que eu faço? Então, quando você não tem um banco de dados, a gente tem aí dois índices que são bancos que a gente tem acesso, qualquer pessoa tem acesso aí, que é gratuitos, que tem na internet, que são fáceis de achar. Então, provavelmente vocês devem conhecer, acho que talvez uns ou outros devem conhecer aqui, mas o outro que eu indicaria então seria o Cube. O Cube, na verdade, é um custo que a gente tem aí, um valor por metro quadrado, que no caso, a Sinduscon, né, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, acaba aí disponibilizando todo mês e por estado, certo? Então, o Cube, ele é bacana, assim, porque ele consegue te dar um valor ali por metro quadrado. Só que, na verdade, assim, a gente tem um problema aí do Cube, na verdade. O Cube, as pessoas, às vezes, acabam calculando errado. As pessoas acham que o Cube... As pessoas acabam calculando errado, porque às vezes o pessoal pega a taxa do Cube e multiplica pela área construída da obra e esse é o meu valor. Gente, por favor, não façam isso. Não façam isso porque é errado, tá? No caso, eu acho que é meio que falta de informação ou de vício de linguagem de falar que é custo unitário básico, valor por metro quadrado, e as pessoas acabam multiplicando pela área e não tem esse cuidado, né? Até comentário aqui, ó. Cuidado com as áreas equivalentes. Então, que é justamente isso. Deixa eu fazer um adendo também. No meu canal no YouTube e no meu feed aí do Instagram, tem um vídeo que fala sobre o Cube. O nome do vídeo é Quando Eu Sei Que Vou Usar o Cube. E aí, lá naquele vídeo, eu explico isso que a Mariana está falando. Olha que beleza. Eu não estou errada, então, né? Eu pego a minha área e eu tenho que fazer essa análise que ela comentou aí no começo, né? Eu não posso simplesmente achar que há um custo por metro quadrado geral. Sendo que, tipo, na casa eu tenho um banheiro, eu tenho uma cozinha que tem revestimentos, que tem pedras, que tem instalações hidráulicas, que tem metais, que tem... são valores agregados muito maiores do que uma sala, do que uma garagem, que tem acabamentos muito mais simples. E aí a pessoa vai lá, feliz da vida, pega o Cube, escolhe lá o projeto padrão, e aí pega aquilo ali e multiplica pela área construída. Gente, presta atenção, tem uma variação muito grande aí do que é cada cômodo, do que compõe cada cômodo. E isso faz diferença no custo por metro quadrado. E aí a gente faz o quê, Marielle? Então,
Na verdade, assim, como que a gente tem que considerar? Só para vocês entenderem, tá? O CUB, ele, na verdade, ele tá bem descrito de como ele é calculado, como o que tem no CUB. Tudo no CUB está na norma 12721. Então, nessa norma lá, a gente tem alguns coeficientes que a gente precisa adotar, que é justamente aquilo que eu falei, por exemplo, no início ali da nossa live. Que, por exemplo, eu tenho um coeficiente para eu adotar para a garagem, porque eu tenho que multiplicar esse coeficiente pela área da garagem para eu ter uma área equivalente. O que é essa área equivalente? A área equivalente é justamente assim, a gente aplicar um fator sobre uma área, certo? E essa área, eu faço ela equivalente àquele valor por metro quadrado do cubo. Então, por isso que o nome é área equivalente. Então, por exemplo, questões de jardins, por exemplo, né? A gente tem lá o terreno, tem, sei lá, por exemplo, 60 metros quadrados de grama, vamos supor. Então, lá no CUB me fala, se eu não me engano, o coeficiente é de 0,1, eu tenho que aplicar algum coeficiente em cima dessa área. Então, todas as áreas que acabam sendo divergentes do custo por metro quadrado, eu tenho que acabar aplicando esse fator em cima para eu ter a minha área equivalente. Aí sim eu pego essa área equivalente, eu vejo todos os cômodos, faço todas as correções com esses fatores, e aí sim eu multiplico pelo CUB. Certo? Só que ainda não acabou, porque na verdade a gente tem que acabar considerando outros custos. Então, assim, o CUB, na verdade, ele não acaba contemplando alguns valores aqui, por exemplo, como projetos, não está. Fundação também não, como a gente falou aqui, fundação é muito específico de cada região, né? A gente, por exemplo, pode ter uma quadra aqui, ou na quadra da casa de vocês, onde vocês estão. A fundação, por exemplo, da tua casa pode ser diferente da fundação do outro lado da quadra. Então, assim, depende muito do tipo de solo. Então, fundação é muito específico. Então, fundação também é um valor que eu tenho que considerar à parte. Contenção também é um valor que eu tenho que considerar à parte. Piscina, também jardinagem, tem várias coisas que não são consideradas no CUB. Inclusive, até vou falar aqui a questão também de impostos. Então, por exemplo, impostos que você vai ter com a tua obra, você também não está considerado no CUB. Remuneração, quanto que você vai pagar para o construtor fazer? Então, são coisas que também não estão no CUB. Então, são vários outros custos à parte aí que a gente tem que acabar ainda somando nesse valor que foi multiplicado ali pela área equivalente e ainda somar esses valores à parte. Então, assim, se vocês forem utilizar o CUB, por favor, prestem atenção nesses detalhes que fazem total diferença, assim. E fazem muita diferença, né? Dão um impacto muito grande. E tem a questão da responsabilidade que a gente assina, muitas vezes não vai nem vai emitir uma RT nesse serviço. Mas, assim, a responsabilidade que você traz em levar o custo por metro quadrado é muito grande. E, às vezes, a pessoa não tem essa noção. Eu vou ler alguns comentários aqui, Marielle. A Planner Consultoria comentou: a apropriação de custo ajuda muito. Sim, a apropriação de custo ajuda muito a gente fazer análise. Isso é fundamental. Entra na questão de ter uma boa EAP, estrutura, com códigos bem definidos, né? Sim, e inclusive, no caso, acho que as pessoas, talvez, que fazem esse serviço de apropriação, elas não veem a importância que tem isso. E é muito importante você ter tudo apropriado certinho no teu orçamento, justamente porque você vai ter lá o custo real daquela etapa, né? Exatamente, isso é fundamental. Nossa, o impacto disso é gigante. A gente podia fazer um vídeo só sobre apropriação, vou até anotar aqui, porque esse tema assim, é fundamental mesmo. Cuidado com as áreas equivalentes. A Planner Consultoria também comentou. Cuidado com as áreas equivalentes, isso mesmo. Sem você ter esse conceito de área equivalente, que a Marielle explicou, não é válido o uso do CUB, né? Você tem a área construída, a área de projeto, e precisa multiplicar essa área por um coeficiente de equivalência, que ele vai fazer com que essa área construída se torne uma área virtual, e essa área virtual é que vai dar a equivalência, vai dar a compensação entre os custos por metro quadrado de cada ambiente, né? Isso é que vai trazer para a gente a validação do CUB. O valor é atualizado mensalmente, tem o maior trabalho para eles darem esse valor para você, e você ainda vai lá e multiplica pela área construída.
né? Distorce tudo. Então, tem que usar o conceito da área equivalente. Só vou colocar uma observação aqui também. Para quem está começando do zero, muitas vezes a gente não tem esses coeficientes de equivalência, né? E aí, uma das alternativas, você me corrige se eu estiver errado, mas na norma, a 12771, né? 12721. Aham. 12721, ela tem esses coeficientes de equivalência. Se você não tem nada, você pode até tomar esses coeficientes no seu primeiro orçamento aí, mas o ideal é ir afunilando eles, né, Marielle? Isso, exatamente. Aí tem também uma outra questão que eu acabei falando do Cube e a gente também pode entrar na questão do Sinap. Porque, assim, muitas pessoas acho que não têm conhecimento disso que eu vou falar. Mas, na verdade, assim, se vocês entrarem no sumário de publicação do Sinap, se vocês jogarem no Google, acho que já entra direto lá. Esse sumário de publicação do Sinap tem muitas informações lá, gente. Tem muitas informações, é um banco, assim, riquíssimo de informações que vocês podem acabar utilizando, mas tem que saber também utilizar da maneira certa, né? O que tem no Sinap? No Sinap, existe lá, até anotei aqui, que no caso seria demonstrações do uso Sinap. Então, quando vocês entrarem, vai ser uma tabela gigantesca, e se vocês entrarem na demonstração do uso Sinap, vocês vão ter lá alguns modelos de obras. É como se fosse, por exemplo, o Cube. A gente tem o Cube, a gente tem ali, por exemplo, a tipologia de obra, o padrão da obra, né? Então, no Sinap, você também consegue ver algumas tipologias já com o orçamento pronto. Então, você consegue abrir alguns modelinhos e você consegue visualizar, por exemplo, a casa, tem até a modelagem da casa, e você tem lá os valores por metro quadrado daquela construção. Então, tem lá o valor de todos os estados também, e com desoneração e sem desoneração, que daí já entra numa questão de tributação ali no caso da empresa. Mas você tem acesso também a essas informações pelo Sinap. Então, às vezes, se você, por exemplo, tá meio em dúvida do Cube, alguma informação, é bacana você abrir o Sinap e verificar se existe também essa tipologia de obra que você está orçando no Sinap para você meio que fazer um comparativo para ver qual que é a diferença de um para o outro. Então, lá você também tem essas informações. Só que também tem que ficar atento que naquele valor disponível também no Sinap, do valor por metro quadrado, no caso, tem lá umas informações do que o que não está contemplado neste custo. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Então, justamente essa questão, é praticamente os mesmos itens do Cube, que não está contemplado, mas só tem uma ou outra diferença. Então, tem que ficar atento ali. Na hora que você for fazer o comparativo, você também visualizar e fazer contabilizar ali os valores que precisa para você fazer esse comparativo justamente do Cube e do Sinap. Então, o Sinap possui esse valor por metro quadrado. E também o Sinap, quando vocês entram nesse sumário que eu estou falando, lá ele tem, por exemplo, dividido todas as etapas de uma obra, então todos os serviços de uma obra, e ele acaba apresentando todas as composições desses serviços. Então, por exemplo, se você já tem uma planta baixa, vamos supor aqui que você já tem um projeto ali com planta baixa, meio definido as coisas, você consegue fazer um orçamento um pouco melhor, porque você consegue puxar esses quantitativos. Por exemplo, tem lá, se puxa a composição, por exemplo, de reboco. Então, você coloca a metragem e você acaba colocando, por exemplo, já puxa o valor que vem por metro quadrado do teu estado. Então, você consegue fazer um orçamento bacana ali somente com planta baixa, porque, por exemplo, o Sinap, quando você não tem projeto estrutural, quando você não tem projeto elétrico, projeto hidráulico, você acaba podendo estimar. Então, por exemplo, tem alguns coeficientes que eu consigo estimar. Por exemplo, vai tantos metros cúbicos de concreto por área construída, vai tantos aço, tantos quilos de aço por metro cúbico. Então, algumas coisas tu consegue ir estimando. E essa parte de hidráulica e elétrica, é bacana que o Sinap, por exemplo, tem lá umas composições que é por ponto de consumo. Então, se você tem, por exemplo, o teu projeto mais ou menos, tu sabe onde vai ser a cozinha e tudo mais, você consegue estimar ali mais ou menos quantos pontos que você vai ter de água fria, quantos pontos que você vai ter de elétrica, quantos pontos de tomada, quantos pontos de interruptor. Então, você pode fazer uma estimativa ali e ir fazendo o orçamento.
Então, essas composições acabam puxando já esses valores ali que são disponibilizados. Então, tipo assim, tem muita composição, é um banco de dados riquíssimo, mas, assim, comparando do Sinap com o Cube, eu já fiz um estudo de caso, vou comentar aqui com vocês, que eu fiz um estudo de caso que eu fiz o orçamento executivo de uma obra, eu fiz o orçamento pelo Cube e eu fiz o orçamento pelo Sinap. Justamente para eu ver qual que seria esse comparativo. E o que, que aconteceu? Na verdade, o Sinap ele dá um valor muito mais alto por metro quadrado. Então, assim, o Sinap ele acaba tendo algumas cotações que, por exemplo, pode puxar valores aí, por exemplo, mais de cidades natais. Então, por exemplo, se eu for fazer uma obra no interior, por exemplo, aqui do Paraná, que eu estou no Paraná, é tipo outro valor. Então, assim, algumas coisas têm que ser ponderadas, sabe? Então, assim, pela minha análise ali, o Cube chegou mais próximo da realidade comparado com o Sinap. Mas é justamente isso também, né? Quando a gente faz o projeto executivo, o orçamento executivo, já aparece várias outras coisas que não estavam contempladas quando você fez lá a viabilidade financeira. Mas o Cube chegou aí mais próximo da realidade mesmo. Que coisa, não? É algo que, assim, às vezes até surpreende um pouco. E é bom que dá um norte para a gente também em relação ao que adotar. Porque a gente sabe que tanto o Cube quanto o Sinap são valores atualizados com um período curto, né? De um mês aí. Então, mensalmente. No Cube, no caso, ele é atualizado pela Sinduscom e o Sinap, na verdade, ali a Caixa Econômica Federal, ela fica responsável pela essa parte de base técnica de engenharia e o IBGE que acaba fazendo essa atualização de preços. Então, acaba trabalhando o IBGE com a Caixa Econômica ali no Sinap e no caso do Cube é mais o Sindicato da Construção Civil mesmo. sim. E aí, você passando essa noção, né, isso ajuda a gente a responder outra pergunta, né? Que geralmente é o que eu escolho? TCPO, Sinap ou TCPO? Sinap ou Cube? Né? Que referência eu devo melhor adotar para o meu orçamento? Então, até para isso, essa questão responde. O engenheiro Matheus Fernandes. Oi, Matheus, tudo bem? Ele pergunta aqui, o CUB seria usado no caso de um suposto orçamento sem projeto? Quer responder? Sim, o CUB é usado praticamente você não tem projetos nenhum. Você tem uma base da tua área, mais ou menos, dos cômodos ali. Então, você acaba tendo... Você tem que ter a base da área, mais ou menos, né? Quanto que você vai ter em cada cômodo para você utilizar esses fatores da área equivalente. E também, no caso, você tem que ter uma certa noção sobre o padrão do empreendimento, né? Às vezes, se for baixo padrão, ou normal, ou alto, também acaba variando bastante. Isso, Matheus, quando a gente está ali na fase inicial de elaboração de projeto, a gente faz o estudo de viabilidade financeira, né? Se você voltar umas lives atrás, tá aqui no Instagram e tá no YouTube também. Foi uma das aulas de quarta-feira aqui, estudo de viabilidade financeira. E aí, nessa aula, eu expliquei o seguinte, né? O que a Marielle está falando aí, a gente ainda não tem um desenho, não tem um projeto pronto. Com o projeto pronto, eu faço o orçamento analítico, o orçamento executivo. E esse é o melhor orçamento que existe. Porque ele é que te dá o valor mais parecido, mais próximo com o que vai custar a obra de fato, né? Custo real. Agora, quando eu estou na fase inicial, que meu cliente quer saber qual é o custo por metro quadrado da minha construção, né? O quanto eu vou gastar para fazer essa casa, que você ainda não tem um projeto definido, você pode usar o CUB. É isso que a Marielle está explicando. A gente pode usar dados de obras similares, pode usar o CUB ou pode usar o Sinap, que é o que ela está passando para a gente agora. Então, assim, você não tem projeto, mas você não tem um projeto completo. Uma noção, né, volumétrica daquela construção, como ela vai se comportar, quais são os custos, quais são mais ou menos, aproximadamente as metragens, e aí usar o CUB, tá? Marielle, você está aí? Eu estou. Tem uma travada aqui. Deu uma travadinha na sua tela, mas já deve estar voltando já. Ai, Voltou.
O Keffel está perguntando: Oi, Keffel, tudo bem? O Keffel também é fiel aqui, gente. É o nosso aluno. Então, quais são as limitações da SINAP? Quer responder? Bem? Limitações? Limitações da SINAP. Acho que eu não entendi em que sentido as limitações, porque, na verdade, assim, o SINAP, ele tem todas as composições possíveis, assim. Se você for ver o valor que eu falei que existe por metro quadrado, a limitação é bem pequena mesmo. Só tem um ou outro exemplo. Se eu não me engano, acho que em torno de 8 exemplos. Mas a questão de você utilizar as composições, se você quiser fazer, na verdade, tem de todas as etapas que você imaginar. Então, tem de obra residencial, tem de obra comercial, tem de infraestrutura, tem de tudo. Porque, no caso, o SINAP ele é muito utilizado também, mais utilizado, posso dizer assim, pelas obras públicas. Então, eles acabam adotando justamente esses bancos de dados. Então, assim, a questão de você pegar as composições do SINAP mesmo, você não tem, assim, nenhuma limitação. Mas a questão é que você tem que ter certo cuidado, porque muitas vezes o preço que você vai puxar daquela composição ou daqueles insumos, na verdade, vai estar acima da média. Então, isso pode te prejudicar. Às vezes, tu pode fazer um orçamento, você tem que, pelo menos, assim, avaliar a curva ABC, sabe? A curva A ali, da curva ABC, para você ter uma noção no que você pode reduzir o teu orçamento. Porque às vezes senão você pode estar perdendo para a concorrência, justamente porque o SINAP às vezes apresenta alguns valores que é acima da média mesmo. E às vezes por conta das situações. Eu acho que sim, ó, ele já respondeu aqui. Eu acho que vocês já responderam nas últimas abordagens. Mandei mensagem antes, desde já, obrigado. Então aqui a gente estava falando e já acabou respondendo a pergunta dele. Bom, então a gente tem aí 3 formas, né, de fazer esse orçamento, entre aspas, sem projeto, né, na fase inicial ali de elaboração, de estudo de viabilidade, análise de viabilidade ou a viabilidade financeira, que é o assunto da live de hoje. Por isso a gente está falando. Então, resumindo, 3 formas de você fazer viabilidade financeira: CUB, SINAP e banco de dados próprio, né? Então, existem 3 possibilidades de você encontrar banco de dados que te deem resultados confiáveis para você calcular o quanto custa a obra. Eu queria fazer uma pergunta também. E que entre esses 3, né, qual deles poderia dar uma melhor assertividade, né? Ou quando eu sei que eu tenho que optar por um ou por outro? Se existe alguma métrica, algo mais aplicado aí no mercado que a gente também possa seguir o raciocínio. Então, a principal é sempre obra semelhante, né? Porque você já tem uma noção de como é o preço na tua região e, enfim, você pode acabar aplicando de obras semelhantes, justamente pegar quanto que realmente deu naquela obra, porque é uma coisa que você acompanhou, que você orçou, você fez o orçamento executivo, então você tem uma base. Então, o primeiro aí, logo de cara, seria obras semelhantes. Mas se vocês me falarem assim, tá, Marielle, entre o CUB e o SINAP, entre o CUB e o SINAP, qual que eu escolho? Então, assim, na verdade, só para comentar aqui com vocês, o CUB, essa norma que a gente tinha comentado, que é a 12721, ela, no caso, ela foi feita lá no ano de 2006, tá? Então, tipo assim, é tempo. Foi feito lá no ano de 2006 e essa atualização de preço é em cima de uma base fixa que tem lá de composição justamente nessa norma. Então, essa composição, digamos que foi congelada lá no tempo e está sofrendo atualizações de preço. Então, o CUB, na verdade, eu indico vocês utilizarem, se vocês forem me perguntar qual que eu utilizo, o CUB ou o SINAP. Então, se você tem as obras ali parecidas justamente com os projetos padrões que existem no CUB, então, por exemplo, lá tem residência de um pavimento, enfim, no caso, no padrão que você está fazendo esse orçamento, né? No caso desse projeto. Então, você pode utilizar, porque realmente eu acho que o CUB chega um pouco mais próximo da realidade. Mas vamos supor aqui que a tua casa, na verdade, é tipo assim, o projeto da tua casa é tipo
350 metros quadrados. Se vocês forem ver, não existe isso no Cube, uma referência. Eu acho que a maiorzinha ali é em torno de 200 e alguma coisa. Então, por exemplo, é um padrão que você já não consegue utilizar aquele valor por metro quadrado que está lá como valor, no caso, de alto padrão do Cube. Então, se no caso não consegue utilizar, e eu recomendo nesses casos específicos que fogem um pouco da especificação que você tem ali do valor por metro quadrado ali já do Cube, você utilizar daí o Sinap. Então, assim, em último caso, você utiliza o Sinap porque realmente é melhor você fazer meio que uma verificação, um levantamento ali, justamente porque essas casas, tipo, no caso, é um padrão totalmente diferente do que a gente tem ali nesses relatórios. Então, eu indico primeiro obras semelhantes, segundo o Cube, mas se teu padrão fugir do Cube, você vai então para o Sinap. Justamente porque o Sinap, no caso, você tem um banco de dados lá que você acaba podendo utilizar de diversos acabamentos. Então, você acaba tendo uma noção melhor se você fazer esse levantamento à parte. O Sinap, eu acho que ele é o maior banco de dados que existe hoje, não é? Para a gente fazer o orçamento. Público, assim, sim. Digamos que todos conseguem acessar, sim, é um banco de dados enorme, riquíssimo. É muito legal, assim, às vezes você fazer algumas consultas, né? E utilizar se você não tem o seu próprio banco de dados, no caso. Sim. E é de fácil acesso, né? Para quem não conhece a tabela Sinap, como que eu consigo acessar a tabela Sinap, Marielle? Então, se você acha que digitar Sinap no Google, eu acho que vai aparecer assim, referência de preços, no Sinap, referências de preços. E se eu não me engano, no lado direito tem sumário de publicações. Quando você clica nesse sumário de publicações, você entra num arquivo assim cheio de coisas, tu vai ver todas as etapas, tu vai ver demonstrações do uso do Sinap. Então, nesse documento tem muitas coisas mesmo. Então, é bem facinho de acessar mesmo. Só jogar aí no Google que encontra facilmente. Isso. E assim, a Sinap, ela é separada por estado, certo? Então, eu tenho a Sim, referência do estado de São Paulo, eu consigo entrar lá no site da Caixa e baixar ela de acordo com a minha localização, né? sim. O CUB e o SINAP são todos por estados mesmo, então se tem diretamente o custo do teu estado. Uhum. Certo. E A gente atualizado recebeu, mensalmente, as duas. sim, atualizado mensalmente, né? A gente recebeu outra pergunta aqui. É possível usar as três formas em simultâneo? Sinap, obra similar e CUB? Olha, de maneira simultânea, eu acredito que você consiga, que vai depender muito da tua obra, no caso, né? Então, por exemplo, se você quiser utilizar o Cube, mas se tem uma contenção no teu projeto, você pode pegar o valor por metro quadrado de um muro de arrimo, né? De uma contenção que você teve numa obra semelhante. Então, depende dos casos ali, das informações que você tem, mas eu não vejo problema nenhum em fazer, digamos, essa mistura. Eu acho que talvez tenha que só tomar cuidado com o raciocínio, né? Os critérios de medição, talvez. É, Porque a Sinap usa um critério, né? O CUB usa outro. Até você comentou que o CUB, a norma é de 2006. Quando a gente abre ela hoje, 14, 15 anos depois, isso já às vezes está um pouco desatualizado, né? E se você segue esse raciocínio, segue outro e segue o de obras similares, eu também acho que não tem problema nenhum. Você tem que tomar um cuidado com esse pulo do gato aí. só tem que tomar cuidado, justamente. Inclusive, já que você falou, quando vocês forem utilizar, por acaso, ali o banco de dados do Sinap, lá sempre tem as composições e também como você quantificar aquela composição. Então, vocês têm que prestar atenção nisso também, porque às vezes, alvenaria, eu desconto todos os vãos, ou deixo o vão fechado, ou eu desconto somente o que exceder a 2. Então, assim, vocês têm que sempre prestar atenção quando vocês forem utilizar também esses critérios de medição, igual a Marília falou. Uhum. E critério de medição é algo fundamental para o orçamento, né?
porque é o que traz assim, o raciocínio, a lógica por trás. Porque se você for pensar na obra, cada equipe, equipe A, equipe B, vai pegar o mesmo projeto, eles vão executar de forma diferente, né? Porque cada um tem o seu costume, cada um tem o seu entendimento, sua experiência de vida. E quando a gente traz esse exemplo também para a orçamentação, eu faço orçamentos, a Marielle faz orçamentos também. Só que cada uma de nós teve uma vivência, né? Provavelmente, se a gente pegar o mesmo projeto, né, a gente receber exatamente o mesmo projeto no nosso e-mail, eu vou orçar de um jeito, ela vai orçar de outro. Por quê? Cada um toma critérios de acordo com o local, de acordo com o conhecimento que tem, com as experiências que tem. Então, por isso existem critérios de orçamento. E a gente puxa esses critérios de SINAP, de CPO, de CUB, de referências fixas, né? Para que não vire essa torre de Babel. Cada um está falando uma língua e cada um vai dar um resultado diferente, né? Existe uma variabilidade? Existe, mas tem que seguir ali uma margem aceitável, né? Para não virar bagunça. Sim, exatamente. A gente recebeu outra pergunta aqui, do arquiteto Márcio. Oi, Márcio, tudo bem? Ó, a Pini também tem um INPE, né? Ou estou enganado? Acho que por etapa de obra. A PIN é um outro banco de dados também, que no caso da PIN ali é a TCPO, né? A TCPO é da TCPO, foi PIN. a aula de ontem. Ontem a gente falou só sobre TCPO aqui. Então, a TCPO também tem um banco de dados, mas seria mais a versão gratuita, que é o livro ali, que tem as composições, é só, digamos, os insumos mesmo, e não tem essa questão do preço. Eu acho que tem a TCPO, se eu não me engano, a versão paga, eu acho que eles acabam disponibilizando mensalmente também alguma coisa, mas daí já não é uma versão gratuita, né? Isso, é uma versão paga e bem paga, se diga-se diga-se de passagem, né? Mas ela dá, não sei se é essa a pergunta, tá? Mas a PIN, a CPO, ela dá os coeficientes, né, de consumo de cada insumo, de material, de mão de obra. E aí ela segue um raciocínio. Não sei se é essa a sua pergunta, Márcio, mas lá é sim dividido por etapa de obra. Ele segue tem muito dado também, mas digamos que a Sinap, ela é muito maior, não tem nem comparação com a TCPO. E a Sinap usa sim os índices também. O Keffel perguntou, e a tabela PFUI da Caixa? Esse é uma outra Tabela polêmica. Dá umas 5 lives a planilha PFUI. Na verdade, você trabalha com essa tabela PFUI, Marília? Eu já fiz essa planilha PFUI aí, viu? Não é algo que eu pego fixo, mas eu já fiz. Na verdade, a PFUI ela acaba utilizando do Sinap, né? Isso. Porque assim, a base de dados da Sinap, né, ela tá ali com a Caixa, certo? E aí a gente vai fazer financiamento de obra. Quando você vai entrar com o processo de financiamento, tem uma série de documentos que você tem que passar para a Caixa. Um desses documentos é a planilha PFUI, que é como se fosse um orçamento que você tem que puxar com os dados da Sinap, né? E aí fazer o seu orçamento ali, mostrar por A mais B o quanto custa aquela obra, né? E aí, assim, para você elaborar a PFUI, dá um trabalho gigante, porque são várias considerações, tem que saber consultar a Sinap, tem que saber colocar os valores certos, escolher a composição correta também, né? Então, quando a Marielle diz sobre a Sinap, aqui ela está falando sobre viabilidade financeira, mas a Sinap também é utilizada para fazer orçamentos finais com fins de financiamento de obras. Exatamente. E que entra naqueles critérios de medições que a gente falou ali, que tem que prestar atenção na hora de você apresentar e justamente estar quantificado da maneira conforme é o critério de medição exato ali do SINAP.
Isso, exatamente. Ó, o Márcio também pergunta: se eu tiver um orçamento semelhante, mas defasado, 2 anos, vale reajustar com o INCC ou não dá muito certo? Eu acredito que tranquilo para reajustar. Na verdade, você vai ter um reajuste, que é justamente aquilo, né? A gente tem que ter, que, conforme eu falei, o valor do ano passado já não é o mais de agora, mas se você aplicar esse reajuste, eu acredito que vai dar um resultado bom. Confesso que eu nunca fiz esse quesito, mas era até bacana você fazer esse reajuste e justamente, por exemplo, comparar ali se for uma tipologia parecida ali que tem no clube para você ter uma noção, mas eu acredito que não tem problema nenhum. Eu usava bastante o reajuste INCC quando eu trabalhava numa construtora. Até quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu cheguei a usar o INCC. Mas eu não usava assim, tipo assim, fiz um orçamento há 2 anos atrás e agora eu preciso do orçamento atualizado. Eu usava em outro contexto. Fazia o orçamento, dava a base do orçamento e aí acompanhando a obra. Só que para fazer a análise de custo, a gente sempre fazia um reajuste do valor considerado no orçamento com o INCC mensalmente, para daí fazer a análise de custo. Então, colocava os custos incorridos mensais e fazia uma análise em relação ao que foi considerado no orçamento, a data base do orçamento. E aí, com isso, você conseguia analisar ali o quanto estava no caixa, o quanto realmente estourou, né, do orçamento, já teve desvio positivo ou teve economia, né? Então, agora, nesse quesito que você pergunta, Márcio, eu nunca usei um orçamento. Mas, assim, a Marielle já deu a resposta que a gente precisava. O Kefel colocou aqui, então não está atrelado ao SINAP. Então, Kefel, a planilha PFUI, sim, ela está atrelada ao SINAP. Sim, sim, sim. Se você for fazer a PFUI, você pode consultar a SINAP para fazer a composição da PFUI. E é isso, Marielle, quanta coisa, já é 9 horas, tempo assim, ó. Nossa, verdade. Papo Passa gostoso, né? Eu voando. gosto de conversar sobre custo de obra. Ai, quem não gosta, é tão gostoso de conversar. E assim, um bate-papo informal ainda, né? A gente vai compartilhando experiências aí, eu acho que isso só tem a agregar. Não só para mim, você, mas né, para todo mundo que está aqui assistindo. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Dá o seu coraçãozinho aí. Isso ajuda tanto eu quanto a Marielle a continuar com o nosso trabalho aqui nas redes sociais, de compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências para vocês, tá? Então, deixa o seu coraçãozinho, manda essa live, manda um aviãozinho para uma pessoa, tá? E assim, se você tiver qualquer dúvida, pode jogar aí no chat. A gente está aqui, consultoria grátis, para conversar com vocês e responder. Então, aproveita esse momentinho aí. Então, a gente vai entrando aí para o final da live. Dido, oi Dido, tudo bem? O Dido eu conheci ele numa live também sobre orçamentos com a Monique. Saudade da Monique. A Legal. Monique faz orçamento lá na Bahia, hein? É uma outra para a gente chamar, fazer uma live de orçamentos aí. Eu em São Paulo, você no Paraná, a Monique na Bahia. Olha que beleza. Nossa, é verdade. Já pensou que Vou bacana? fazer, hein? Gostei. Vou fazer. Com certeza, ó. Na próxima live de orçamento vai ser a gente, se vocês toparem, né? Aí a gente Já tá continua esse topado por bate-papo. mim. A gente continua esse bate-papo sobre orçamento, custo por metro quadrado, porque isso é algo que a gente usa todo dia, não tem o que fazer. Bom, vamos caminhando para o final da live. Marielle, o que você deixa aí de mensagem para as pessoas aí que precisam de ter esse conhecimento sobre orçamentos, como começar do zero, o que a gente pode tomar como referência, né? Deixa o seu recado aí. Ah, gente, eu acho que assim, eu gostaria de deixar o recado, assim, que essa área é muito importante, sabe? Justamente porque às vezes as pessoas têm a ideia, assim, de que engenharia é só obra, 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 e tem muita coisa por trás antes de ir para a obra. Tem todo um planejamento, tem todos os projetos, tem um orçamento. Então, assim, eu vejo que às vezes as pessoas estão muito bitoladas, às vezes, em alguma coisa, e tem outras oportunidades, às vezes, que não conseguem enxergar. Então, eu deixo meu convite aqui para as pessoas que querem conhecer mais sobre orçamento, mais a fundo. Eu acabo compartilhando aí dicas diariamente. Então, eu deixo aqui Muito meu convite para vocês acompanharem.
E justamente eu quero começar a agregar cada vez mais o pessoal aí, que eu vejo que é uma área assim que está um pouco lenta no mercado. Então, a minha dica que eu dou assim é, gente, dinheiro. Dinheiro é uma coisa séria, né? Lidar com o dinheiro do teu cliente, você lidar com o dinheiro da tua empresa. Então, quando forem tomar decisões referente a orçamento, a custo, a dinheiro, tenham um devido cuidado, saibam realmente como fazer as coisas. Se você tem dúvida, procure, peça ajuda, justamente porque é um assunto realmente que é sério. Então, quando vocês forem fazer, não façam nada na dúvida, sempre tenham certeza do que vocês estão fazendo. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né? Lidar com esses números. É muito grande mesmo. E falta profissional com conhecimento bom para fazer esse tipo de serviço. Então, quem quiser aí se aprofundar nessa questão, acessem a página aí da Marielle. Realmente o conteúdo dela é muito bom, ela entende do que ela está falando e ajuda muito, me ajuda inclusive, viu? Muitas dúvidas que eu tinha, eu resolvi no canal da Marielle. Então é isso, gente. Muito obrigada, Marielle, por você ter aceitado fazer essa live, trazer aí seu conhecimento, escancarar informações tão preciosas aí pra gente. Eu agradeço mais uma vez. Eu queria agradecer também todo mundo que ficou aqui até o final, que está aí engajado, mandando perguntas. É esse o objetivo mesmo, a troca de experiência, a troca de informações. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Marília. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E bora marcar gente, a próxima. Já tá agendado então, hein? Na próxima semana, no mês que vem, na semana de orçamentos, a live com a Marielle. E vou chamar a Monique. Calma aí, que eu vou chamar a Monique ainda. Mas a Monique vem, a Monique gosta de conversar também. Fechou, então. Tá? Um beijo, muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau.